Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos uma vez mais nessa segunda-feira em mais um culto de ensinamento bíblico, mais uma doutrina que com certeza nos será concreta, nos será abençoadora, para que a possamos viver, praticar, e temos a convicção de que uma vez mais Deus nos será favorável, nos estará ministrando essa palavra gloriosa para a vida da amada Igreja do Senhor. Muito bem, nessa noite nós queremos, além de ter já cumprimentado essa igreja, saudar o internauta que interage conosco. É uma honra tê-los a todos quantos estão ligados online conosco. É uma alegria tê-los aqui e nós estamos prontos para, uma vez mais, falar aquilo que Deus já ministrou aos nossos corações. A temática desta noite está posta o Senhor zomba deles, parte 2. O Senhor zomba deles, parte 2. Muito bem, então nessa noite nós vamos iniciar uma leitura muito conhecida da igreja, estaremos concatenando, coordenando com outras passagens para que haja entre nós uma compreensão daquilo que Deus quer nos falar. Eu começo lendo Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, verso 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes, obrigado meu irmão, e prudentes em seu próprio conceito. Te bendizemos, Deus vivo e eterno, o Senhor que aqui está para nos conduzir, o Senhor que nos tem levado a bom termo, sempre ligando e desligando tudo quanto nos é feito aqui na palavra, e uma vez mais a Ele delegamos toda a honra, glória, louvor, por ser o nosso supremo pastor, o Deus vivo que aqui se encontra. Obrigado pelos 5 minutos de oração que já delegaste ao teu povo, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores, que agora o Senhor também nos capacite para que estejamos aptos a ministrar o que o Senhor quer, o que vem do teu Espírito Santo mediante a tua palavra, que nós sumamos e que apareça a tua glória, o teu esplendor e a tua majestade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, igreja. Então eu quero repetir essa pequena leitura introdutória. Estaremos dando prosseguimento. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Muito bem, nós vemos aí ais do profeta Isaías, o profeta messiânico, está dizendo ai daqueles, ai dos que praticam essas coisas, dos que ao mal chamam bem, é uma inversão de valores, do mal fazem o bem e o bem mal, dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Repare que em todos os ais existe subsequentemente, na sequência, uma inversão de valores. Põe o amargo por doce, o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Muito bem, nessa noite, então, nós estamos aqui livres para ministrar sobre isso. Na primeira parte dessa doutrina, lá em 2009, nós tivemos a honra de falar coisas
muito pesadas que ocorriam na conjuntura do país, que obviamente hoje evitaremos, mas falaremos de uma forma sábia, de uma forma muito concisa. Eu peço à minha amada, linda, ungida esposa, pastora Nayufi, que nos leia os Salmos de número 14. Por enquanto, todos nós só ficaremos no versículo 1 dos Salmos 14. Vamos lá para que nós possamos compará-lo com Isaías 5:20. Pastora Nayufi, Salmos 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Muito obrigado, minha pastora. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação ou abominações. Já não há quem faça o bem. Então, coordenando, comparando, unindo esses textos, você vai ver algo maravilhoso. Que o insensato, que no seu íntimo, no seu coração diz, não há Deus, ele se corrompe, ou eles se corrompem. No seu coração eles praticam males. E veja, toda a inversão de valores que está aqui estabelecida em 5 do Isaías 20, ai dos que ao mal chamam bem, do bem ao mal, são inversões de valores, de todos aqueles que praticam a iniquidade, praticam a abominação, e já não há nesse contexto quem faça o bem. O insensato, o louco, é a palavra certa, o louco, o insensato, diz no seu coração, não há Deus. Então, amados, entenda que à época nós falamos sobre o perfil do anticristo. O que pairaria sobre a humanidade, o que estaria vingando sobre a humanidade, no momento em que nós fôssemos surpreendidos pela aparição, pela apresentação do anticristo. E eu estava me rejubilando, me regozijando com a doutrina de lá 2009, vendo que tudo aquilo que falávamos se cumpriu, e está a lume, está aí inteiramente ao nosso dispor para entendermos. Então veja bem, o insensato que no seu íntimo, que no seu coração, íntimo aqui tenha como coração, não há Deus, ele se corrompe. Os insensatos que dizem no seu, pode espirrar, minha linda, ela espirra forte, por isso que ela está rindo, vai. O insensato no seu coração que diz não a Deus, ele se corrompe e pratica a abominação. Ele não faz o bem, por isso ele inverte o mal pelo bem, o bem pelo mal, o doce pelo amargo, a escuridade pelas trevas e as trevas pela luz. Ele faz uma inversão de valores. Então eu dizia, e isso ainda posso dizer hoje, lá no vídeo da última doutrina, muitos anos atrás, algo impressionante. O insensato, o louco que diz não a Deus, ele admite que a irracionalidade, que o caos, que a explosão, que o vazio veio do nada. Então, se ele descarta Deus do processo de racionalidade, por isso que ele defende o irracional, a loucura. Se ele descarta um ser que mostra o mal e o bem, a luz e as trevas, o amargo, o doce, efetivamente como eles são, ele destrona Deus do momento que o mundo vive, viveu e está vivendo agora intensamente. Então nós destacamos naquele culto, e eu vou destacar apenas 2, 3 hoje, naquele culto destacamos 5, mas há algo muito sério que nós temos que ter sabedoria. Por exemplo, existe algo que está pautado hoje, que vem lá daquela época, já estava ali feita essa concordância de que viveríamos uma sociedade que condenaria a Deus, que diria não a Deus, que se corromperia, que praticaria a inversão de valores como hoje ocorre, e eles estabeleciam como meta alguns filósofos, Karl Marx, filho de advogado cristão, Karl Marx desviado, Karl Marx era um
embusteiro, explorador dos pais, vivia à custa de agiotagem, de chantagens, e ele criou um sistema que dizia: se não há Deus, o fator econômico determina todas as coisas. Então, para o Karl Marx, o fator econômico não era Deus, mas o fator econômico era um Deus com D minúsculo, que determinaria todas as realidades. Então essa foi uma proposta do socialismo que hoje vinga, que hoje impera. Karl Marx, vou pegar só um trio, uma trindade, que propugnava que o centro de tudo era o poder econômico. E o Sigmund Freud, lá atrás, mas que eles trazem a lume, que dizia que tudo girava em torno do sexo. Então, Karl Marx, poder econômico; Sigmund Freud, sexo. E dois filósofos, vamos pegar então os quatro, dois filósofos. O alemão, e eu fugiu qual a nacionalidade do cara, o alemão, que era o Friedrich Nietzsche, que junto com o francês Jean-Paul Sartre, diziam: se não há Deus, comamos, bebamos, gozemos, porque amanhã morreremos. Então, se não há com quem prestar contas, vamos inverter tudo. Se não há com quem prestar contas, se não existe, olha lá o que a pastora leu: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Irmãos, isso vingou, se perpetuou e hoje está infectando mentes no mundo inteiro com o socialismo, cuja última fase é a utopia do comunismo. Então, nesse momento, eu citei o nosso, entre aspas, não meu, não da igreja, Karl Marx, poder econômico determinava, não Deus; Sigmund Freud, que falava que era o sexo e suas variantes, é muito profundo isso; e os dois, o alemão Friedrich Nietzsche e o francês Jean-Paul Sartre, que diziam: se não há Deus, comamos, bebamos e gozemos, porque amanhã morreremos, não há com quem prestar contas. Dentro desse contexto, o amargo tornou-se doce, o bem tornou-se mal, mal bem, a inversão de valores impetrou os seus argumentos sobre o mundo, e isso atingiu o Brasil, e a época já atingiu o Brasil. A época em que eu ministrei essa doutrina, já estava sendo aprovado no Congresso o não desarmamento da sociedade brasileira. Veio o finado, que ainda hoje está vivo, entendo a linguagem, e com plebiscito não, e com um decreto impetrou o desarmamento. E hoje nós sabemos, e depois daquele tempo de 2009 para cá, nós sabemos que o índice de suicídio aumentou, porque não são as armas que determinam absolutamente nada. O marginal, que está à margem da lei, quando ele ataca o cidadão, ele ia, agora não, está meio equilibrado, mas ele ia na convicção de que a vítima estava desarmada. Então houve um grito, porque a voz do povo, representado pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, foi abafada por um decreto presidencial esdrúxulo, incorreto, de desarmar o povo na marra, porque o desarmamento iria facilitar e diminuir os índices de violência. Não diminuíram a questão dos crimes passionais, enfim, que tanto eles alegavam, e hoje nós sabemos que a disciplina, a ordem, a lei imposta pelo judiciário, pelo Ministério Público, pela polícia com inquérito de um delegado, ministério, enfim, faziam bem, eram representantes de Deus, e foi por isso que o mundo tornou-se, em alguns setores da humanidade, uma balbúrdia, uma confusão. Então, repare, uma estatística antiga, tá? Foi lá de 1990 para cá. Uma estatística antiga dizia algo extraordinário, que já começava lá, que os pais estavam enterrando seus filhos. O que é uma atrofia? O que é o doce por amargo, o bem pelo mal. O normal eram os filhos
jovens enterrarem, sepultarem seus pais idosos. Essa regra mudou por causa da marginalidade, por causa da inversão de valores que foi colocado não só no Brasil, mas em alguns países da América Latina e do mundo. Ou seja, os pais passaram a ver seus filhos morrerem. Por quê? Porque esses filhos foram criados numa universidade, num ensino médio, depois universidade, que falava, que ensinava que não havia Deus, que não havia futuro com Deus, que devia beber, comer, morrer, porque não existia com quem prestar contas. E esses filhos passaram a ser rebeldes aos pais, quebrando e rupturando com um grandioso mandamento com promessa. O que aconteceu? Por conta disso, pais enterrando seus filhos, filhos morrendo na mais tenra, na mais nova idade, sendo sepultados pelos pais, quando a lei, a regra, não era essa. Então nós estamos começando, a partir daí, só para rememorar aquela primeira parte, e entrar numa segunda parte, de uma forma bem sábia, bem visível. Preste bem atenção. A Bíblia diz que, anulados os fundamentos, derrubados os princípios de Deus, para onde o jovem correria? Para onde nós iríamos? Então, se dizem no seu coração, não há Deus, por que então essa confusão toda? Então, eu dizia, quando a pastora leu Salmos 14, 1, que nós iríamos prosseguir daqui a pouco. Lemos só o versículo 1, muito bem lido pela pastora, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominações, já não há quem faça o bem. E aqui eu li, e é rapidinho para que a gente não perca a visão, a inversão de valores. Ai daqueles que invertem, criam mal e chamam de bem o bem mal, amargo por doce. E olha que coisa tremenda, os que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Muito bem. Agora vamos lá com muita sabedoria. Salmos de número 2. Salmos de número 2. Eu lerei, e a igreja atentamente vai acompanhar, eu lerei e farei algumas pausas, mas eu lerei a princípio, dá tempo para isso, de forma direta e depois paro. 2 dos salmos, atente bem, de 1 a 5, mas vou me detendo. 1. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes, os principais, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido com o maiúsculo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Depois eu leio 5. Depois nós vamos ler, não desmarque. Vamos lá. Primeiro lugar, entenda. Eu vou interpretando. Porque se enfurecem os gentios, os idólatras, os pagãos, os ímpios, e os povos imaginam coisas vãs. O que é imaginar coisa vã? Que não há Deus, que o amargo é doce, o doce é amargo, inversão de valores, coisa banal, vã, que não leva a lugar nenhum. Os reis da terra se levantam. Aqui ele coloca o reinado como os principais governos globalistas que foram monárquicos. Os reis da terra se levantam e os príncipes, agora entra uma outra estrutura, os principais, primeiro-ministro, presidente, enfim, todos, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, atenção agora, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso vai gerar a zombaria divina, justa. Ele é o único ser que pode zombar. Ele é o único ser que pode rir da desgraça daqueles que não o adoram, que não creem nele. Ele tem razão para isso. Então, olha lá. Esses reis, príncipes, que conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
Por que o Senhor vai rir? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então o Senhor zomba de todos esses que trocam o doce por amargo, que trocam a escuridade por luz, a luz por escuridade, todos esses que dizem não há Deus, o Senhor ri e zomba deles. Quando, e principalmente quando? Quando eles dizem, rompamos os seus laços. Vamos lá ver um laço rompido? Casamento. E aí nós vamos usar uma linguagem muito sábia. O casamento bíblico, o casamento que gera procriação, o casamento que gera descendência, o casamento que gera posteridade entre um homem e uma mulher. Quando foi inclusa a escuridade, as trevas da questão do gênero, é uma visão anticristã, contrária a Deus, para diminuir a população, que com o advento do anticristo também inaugurará sobre a terra um rigoroso controle de natalidade. Então, quando essa questão, rompamos os laços, que laço? Do casamento. Que casamento com homem e mulher nada? Então, essa inversão de valores gerou uma consequência triste para a humanidade, tem gerado, da qual ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, irmãos. Que laços! Eu poderia passar a noite enumerando laços de justiça, laços de verdade, laços de disciplina, laços de amor, laços de doutrina, que eles quebram, que eles rompem para a sua própria desgraça. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Sacudamos de nós as suas algemas, algemas invisíveis, algemas eternas, algemas justas. Sem disciplina não há ordem, sem ordem há caos. Mas não foi isso que eu falei no início, que propugnaram os filósofos, que ensejaram essa sociedade sem Deus? Karl Marx, o nosso, me lembre, o alemão, Friedrich Nietzsche, obrigado, que eu já repeti, sempre me vem à memória, Jean-Paul Sartre e outros, Sigmund Freud, um pouco antes. Muito bem, foram eles que trouxeram esses ensinamentos errôneos. E o Senhor diz, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Agora entenda algo, esse romper de laços, e esse sacudir de algemas, não é só no mundo, também é dentro do corpo de Cristo. Ei, quantos estão entendendo? Esse rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, também está sendo violentado dentro do corpo de Cristo, no mundo. Entendo quando eu falo de igrejas, de coaches, de pessoas que são o centro de suas mensagens e nunca Deus. Então vamos ver, eu poderia citar várias anomalias, mas eu vou agora trazer esse rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas para dentro daquela igreja que se diz cristã. O Senhor também ri, o Senhor também zomba desse tipo de gente. Eu quero ir com a igreja para que entendamos ao Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. O nosso ministro Anderson Vecchione nos dará a honra de nos ler esse texto, e eu vou repeti-lo daqui a pouquinho, Apocalipse 19, 10, e vamos vivê-lo, vamos interpretá-lo, vamos ver esse laço, essa algema linda do Senhor. Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Muito bem. Obrigado, Anderson. Vou fazer um comentário e vou para o texto já lido pelo Anderson novamente. O João, arrebatado em espírito, e foi de Roma para Pátimos, a ilha de Pátimos, condenado por ser pregador da palavra, por não ter negado a ressurreição de Cristo, e foi escaldado, depois de lançado, vocês sabem da história.
E lá chegando, o Senhor o conduziu em espírito, ele foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas gloriosas. E de repente ele viu um anjo lindo, glorioso, majestoso, esplendoroso. E o anjo disse para ele, mas eu vou só aqui conjecturar e vou para a passagem em si. Eu sou conservo teu. O que é isso? Eu sou servo junto contigo. E com os teus irmãos. Quem são os irmãos? Quem eram os irmãos de João? A igreja. Muito bem. Olha o anjo respeitando a liderança, o anjo respeitando a ordem de culto, o anjo respeitando a honra que se deve dar à liderança que prega o evangelho como ele é, e o anjo negando qualquer humanidade, qualquer autoridade angelical, porque tem o anjo da igreja, que ele é um ser espiritual, se ele prega a palavra, e tem também anjos estranhos, que se colocam como centro, que geram o que? Seguidores e nunca discípulos. Então olha lá o que o Senhor diz. Agora eu vou para o texto. Prostrei-me ante os seus pés, João para o anjo, ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu. Eu sou servo junto contigo, eu sou servo junto com o pastor. Eu sou servo junto com os teus irmãos. Que irmãos? Que igreja que mantém o testemunho de Jesus, que mantém Jesus como Senhor absoluto, Jesus como centro da igreja. Eu sou o conservo teu, João, levanta-te, não te prostra diante de mim, de ninguém, de nenhum ser humano, muito menos anjo. Anjo que se preza, não aceita adoração. Tem muito anjo no altar, pedindo adoração para si. Ah, pastor, mas eu nunca vi, eu também nunca vi. Me adore. Claro que eles não falam isso. A palavra que eles pregam os tem como centro. E nunca como Jesus, como a igreja, como a membresia e como a liderança. São testemunhos que são até proibidos se citarem a igreja, se citarem que a liderança é vaso de Deus ou usufruto para a membresia dos milagres de Deus. Então vou repetir, prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, vale a pena ver esse laço, essa algema criada para a igreja, para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu, e dos teus irmãos, e da igreja, deles, da igreja que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito, é a essência, é a verdade da profecia. Irmão, não teve Jesus como centro, não teve a honra e glória para Jesus, não teve a dignificação e exaltação desse que está aqui nessa noite para nos dirigir, não é profecia, não é palavra profética, não vem de Deus. Quem pode aplaudir nesse clima o Senhor? Aleluia. Não é. E até o anjo testemunhou disso, o anjo reconheceu isso. Então, anjo que prega outra coisa, anjo que dá ordens e orientações que não sejam essas, não pertencem a Deus. São anjos que trocam o doce por amargo, o amargo por doce, a luz por trevas, e são anjos que, no fundo, querem desmistificar e querem tirar Jesus do centro da igreja. Olha os teus irmãos, a membresia, que adora a Deus. Eu sou um anjo, mas eu como anjo sou conservo. Eu como pastor sou conservo. Eu como presbítero, líder, liderança, somos conservos. Adora a Cristo. Mantenha o testemunho, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então eu continuo lendo o capítulo 2 de Salmos, estamos em rota de conclusão, para que você entenda. Os reis da terra, versículo 2, se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não só no mundo, mas dentro da igreja, acabei de dar um exemplo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. 5, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor, no furor divino, os confundirá. E nessa noite, dando sequência, minha pastora linda, ao que você leu,
nos Salmos 14, versículo 1. Leia também, minha pastora amada, Salmos 14, de 4 a 5. Vamos prosseguindo em rota de conclusão. O tempo urge, mas o tempo é nosso em Cristo Jesus. 14, versículos de 4 ao 5, minha pastora. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Oh Deus! Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Muito bem, minha pastora. Segura aí, minha pastora, que você ainda vai ler esse salmo. Não, fica sentadinha. Olha que coisa linda, entenda isso. Ela leu e a pedido 4 a 5. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, esses que zombam de Deus, que devoram o meu povo, como quem come pão? Cuidado, igreja, o povo de Deus é sagrado. Que não invocam o Senhor. Quem é que não invoca o Senhor? Quem come a igreja como seguidora, quem faz da igreja mola de propulsão de seguidores e nunca de discípulos, quem não dá honra à liderança nos seus atos divinos, feitos por Cristo. Então não entende esse povo. Olha que o Senhor é maravilhosamente assaz benigno. E ele diz aqui de forma linda, que não invocam o Senhor. Se o Senhor não for invocado conforme Apocalipse 19:10, lido pelo Anderson o texto, que o Senhor, teus irmãos, meu filho, que invocam a Jesus, que é o Espírito da profecia, esses amados, essas pessoas não invocam o Senhor, invocam outra coisa, o ego, o seu umbigo, a sua visão de mundo e nunca a palavra. Então dizia Eli, a pastora, no versículo que eu estou lendo, versículo 4, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Aí eu vou para o 5, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. A pastora leu até aí. E eu prossigo com a pastora, 6 e 7, minha pastora linda, 6 e 7. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aleluia, minha pastora. Eu vou para o 6. Meteis a ridículo quem? Os obreiros da iniquidade. Meteis a ridículo quem? Aqueles que fraudam a palavra. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. Aqui nesta noite está um conselho dos humildes. Aqui nesta noite está uma assembleia de humildes que glorificam e exaltam Jesus. Aqui nesta noite está uma assembleia que sabe que Jesus está nos dirigindo. Ele é a figura maior. Ele é a figura central, a Ele toda a honra, glória, louvor e majestade. Acaso não entendem? Meteis a ridículo a igreja, meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio desse conselho. O Senhor é que trata desse conselho, é Ele que está por trás, é Ele que está sendo violentado, é Ele que está sendo vituperado. Aí o Senhor diz no 7, tomara de Sião, lá da glória, do terceiro céu, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Sabe o que diz a palavra? Que nesse clima de adulteração da palavra, de ridicularidade, de inversão de valores, é que o Senhor virá. E o Senhor diz que Ele virá de Sião. Aí lembro-me do profeta Isaías: oh, se fendesses os céus e descesses agora, o teu povo exaltaria, o teu povo subiria, o teu povo aplaudiria como fará agora. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ô Senhor da glória, que toda a honra, que todo o louvor, que toda a majestade sejam dadas a Ti.
Tu és a figura central maior, o supremo sacerdote, o supremo pastor. Nós todos somos conservos para te adorar, para te buscar. Que assim seja, em nome de Jesus. E agora nós vamos ministrar a chegada ao púlpito do ministério de louvor. E junto com esse lindo ministério, vamos aplaudir de novo o Rei Jesus, que é quem os impele para essa adoração.